Dependência emocional. Se você chegou até esse vídeo, é muito possível que você se sinta dentro de uma dinâmica meio complicada nos seus relacionamentos. Parece que às vezes você tem uma necessidade de chamar atenção, em outros momentos um medo de não ser o suficiente para alguém, uma sensação de talvez lá na frente ser abandonado, ser jogado à própria sorte, ser jogada à própria sorte e não ter ninguém para te apoiar. Talvez você já saiba que está dentro de uma relação complicada, tóxica, abusiva, mas ao mesmo tempo tem muito medo de sair dela. Talvez você tenha uma necessidade de pedir a aprovação dos outros para tomar decisões na sua própria vida. Eu te entendo. E te entendo mesmo. Por muito tempo eu fui como você. Todos esses medos, eles imperavam no meu coração. Isso foi tão forte que em um determinado momento da minha vida eu torcia para ser traído por uma parceira que eu tinha, para que eu pudesse, enfim, achar uma justificativa plausível para ir embora. É como se eu negociasse com a minha própria cabeça. Eu preciso ir embora, só que eu não sei como, então deixa eu dar um jeito de achar uma justificativa para sair daqui. Eu me anulei. Eu me tornei uma pessoa amargurada, triste, solitária, mesmo dentro de uma relação. Eu precisava, mesmo que de modo não consciente, de estratégias para afastar essa pessoa de mim. Até que finalmente aquele dia chegou. Eu fui traído. E no momento em que essa traição operou, a minha cabeça encontrou um jeito de seguir a vida. Isso é humilhante, mas foi isso que eu fiz. Só que sabe o pior? É que eu achei que estava tudo resolvido quando eu segui a minha vida. E realmente ficou tudo resolvido. Até eu conhecer uma outra pessoa. E me apaixonar tanto por ela, tanto por ela, tanto por ela, que no meu interior eu pensava, eu não posso perder essa pessoa. E uma outra humilhação começou. A humilhação da autoanulação. Eu queria tanto que desse certo que eu esqueci quem eu era. Eu esqueci no que eu acreditava. Eu vivi por muitos anos submerso numa realidade diferente, onde era tudo sempre pela pessoa, mas não porque eu amava, mas porque eu era um dependente. É como se eu precisasse daquela pessoa para me sentir bem. E como que eu sei que era uma dependência e não amor? Pelos comportamentos que eu tinha. Eu me tornei uma pessoa ciumenta, eu me tornei uma pessoa grosseira, eu me tornei uma pessoa possessiva. Eu me tornei uma pessoa que, de certa forma, punia o outro, mesmo de uma maneira paradoxal, fazendo tudo por ela. A natureza humana é um pouco confusa e complexa, mas são sintomas de uma dependência. E se você viveu ou você vive dinâmicas semelhantes a essas que eu te apresentei, eu também quero te dizer que você é um dependente, que você é uma dependente. Não precisa ser assim. Só que, quando a gente fala sobre dependência emocional, existe um ponto que precisa ficar muito claro. Essa dependência, ela nunca começa no parceiro, na parceira, naquela relação. A dependência emocional, se a gente parar para pensar bem, já é um termo autoexplicativo. Dependência de uma ou várias emoções, que por alguma razão são evocadas na presença de uma pessoa. É como se você sentisse que aquela pessoa te oferece uma sensação muito específica que outras pessoas não conseguem te oferecer. E na verdade, essa pessoa realmente oferece. Só que são sensações e sentimentos que alguém lá atrás, no seu passado, precisaria ter te dado numa fase muito específica da sua vida e por alguma razão não te ofereceu.
Quem é esse alguém? Seu pai. Quem é esse alguém? Sua mãe. Existe uma determinada fase da nossa vida, quando nós somos pequenos, que nós precisamos receber um amor muito específico. Um amor generoso, gratuito, benevolente. Um amor que não exige nada em troca. Que dá de bom grado. Quando nós viemos de uma família emocionalmente estável, onde esse amor foi nos oferecido numa proporção adequada, a tendência na vida adulta, nos tornarmos dependentes emocionais é muito menor do que quando crescemos dentro de um lar instável, onde a quantidade de amor oferecida não foi proporcional ao que eu precisava receber. Em que tipo de lar isso acontece com frequência? Em casas onde a criança precisa lidar com os pais brigando o tempo todo. Não é raro encontrar uma dinâmica onde a criança sinta internamente que ela é culpada pelas discussões dos pais. Isso é muito comum. Eu, como criança, crescendo numa família onde os meus pais discutiam e depois acabaram se separando, nutria essa percepção. Uma percepção assim de, putz, a culpa é minha. A culpa era minha? Não. Mas criança tem uma inocência salvadora. Ela acha que muitas vezes o problema é ela. Louco, né? E essas percepções fazem com que ela alimente muitos sentimentos negativos, como a rejeição, a tristeza, a raiva. Sentimentos que lá na frente podem se tornar a fonte de vícios emocionais, que é um outro tema. Mas é quando você fica viciado numa emoção, você precisa sentir ela a qualquer custo, pela repetição com a qual essas emoções apareceram ao longo da sua história. É um vício mesmo. Então, sentiu muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva. Quando você cresce, parece que você fica incomodado quando você não tá com aquela sensação. É bizarro, mas é isso é um vício emocional. Mas voltando aqui à dependência. Então nós precisamos, quando pequenos, receber esse amor generoso, gratuito, benevolente. E quando não recebemos, dentro dessa dinâmica de briga dos pais ou dentro da dinâmica de pais separados, que também é muito comum, quando você vem de uma família onde seus pais se separaram, é muito difícil você conseguir sentir esse amor numa quantidade adequada. Agora, se você vem de uma família estável, é muito mais simples. Só que qual é o problema? Eu digo isso, o grande problema da nossa geração são as relações em crise. Porque nós, vocês, o pessoal dos 20, dos 30 e poucos anos, nós somos frutos de pais que tiveram de lidar com uma estrutura de mundo muito diferente. Então o mundo ele operava de um jeito até os anos 60 e dos anos 60 para frente essa operação no mundo mudou, principalmente na área de relacionamentos. Estou dizendo que antes dos anos 60 era melhor ou pior, não é esse o contexto. Não estou dizendo isso. Mas que as separações cresceram muito depois da Revolução Sexual, cresceram. Então, nos anos 60 foi criada a pílula anticoncepcional. As mulheres, muitas vezes, com aquela sensação de terem sido reprimidas uma vida inteira e terem de aceitar uma imposição social, muitas se rebelaram, e entraram numa dinâmica totalmente coerente com a ideia da hipergamia. Então, assim, o homem pode tudo, o homem pode transar com quem quiser, quando quiser, beleza, eu também posso. E através disso, o ponto central que passou a qualificar as relações amorosas foi a qualidade do sexo. Então as pessoas começaram a se envolver com outras pessoas pelo sexo. E quando era bom, elas firmavam relacionamentos com base naquela sensação. E isso é muito perigoso. Foi aí que as bases mesmo teóricas sobre o que faz um relacionamento dar certo, sobre para que serve uma relação, começaram a serem absolutamente corrompidas. Então o casamento religioso, por exemplo, começou a ficar cada vez mais raro. As separações começaram a ficar cada vez maiores. O exercício da fé começou a ficar de lado. E os nossos pais vêm dessa geração.
onde esses movimentos eles estavam em ascendência. E eles, de certa forma, foram uma geração marcada por essas distorções conceituais e teóricas. Então, quando eles conhecem outras pessoas, muitas vezes eles já não têm mais base e referência para solidificar uma família, principalmente se os pais deles, de certa forma, ecoaram dentro desse movimento ou tiveram uma relação muito tumultuada e complexa. Então, poxa, imagina, os pais vieram de um conceito de relacionamento, muitas vezes equivocado, por todas essas rebeliões e revoltas que existiram. Muitas vezes frutos de relacionamentos, né, dos seus avós lá, relacionamentos que não foram bons. Então seus pais talvez não tenham tido bons pais e replicaram para você as coisas que eles aprenderam, repletas de distorções teóricas da época que influenciou eles. Olha que bizarro. E quando tu nasce, poxa, o processo educacional ele está defasado, ou seja, seus pais muitas vezes não souberam te criar. É culpa deles? Não. Foi como foi. Foi uma operação no mundo que precisa ser corrigida. André, você tem alguma coisa contra sexo no primeiro encontro? Cara, sim, vocês fazem o que vocês quiserem, entende? Mas que com certeza absoluta não vai ser o vínculo sexual o principal motivo de um casal solidificar uma relação no longo prazo, vocês podem ter certeza que não. É importante, mas é o ponto, se você pode definir um ponto, não. Isoladamente, não é. Existe a teoria triangular do amor, né? Então, tem lá paixão, compromisso e intimidade. Em outro momento a gente fala sobre isso. E essa teoria diz que, embora a paixão seja importante, ela não é o ponto central. Precisa existir outras coisas. Precisa existir intimidade. Precisa existir compromisso. Enfim. E bem, você vem, né, dentro desse contexto todo, onde essa entrega de amor, onde essa solidificação da personalidade, onde todas essas coisas não existem. Não existem. Então, o seu desenvolvimento emocional, ele fica prejudicado. Você precisava ter recebido sensações e sentimentos muito específicos quando você era menor. Numa quantidade muito específica. Não recebeu? A sua vida vai seguir biologicamente, mas emocionalmente faltou uma chavinha virar. Não virou. Então você cresce biologicamente com uma emoção presa. E você vai para a vida com aquele buraco aberto. Ora, eu preciso fechar o buraco. Como que você fecha o buraco? Através de um processo de projeção. É uma tentativa de fechar. Então você busca alguém que possa te oferecer sensações muito parecidas com aquelas que você precisava quando era pequeno, pequena, e que não recebeu dos seus pais. E essas sensações, elas precisam aparecer de 4 maneiras diferentes dentro de nós. Então a gente precisa sentir a sensação de segurança, de crescimento, de importância e de novidade. Como assim, André? Quando a gente era pequeno, a gente precisaria se sentir seguro ao lado dos nossos pais, importante do lado dos nossos pais, crescendo do lado dos nossos pais e sendo estimulado a buscar o mundo, né? A novidade do mundo. Pô, o que é o mundo? O que eu preciso construir aqui? Que capacidades eu preciso desenvolver? Deixa eu me testar no mundo. Precisaria, não teve. Então nós passamos a projetar a busca por essas sensações em um parceiro ou uma parceira. Essa é a base principal da dependência emocional. Então quando nós aprendemos a suprir essas emoções sozinhos, uma parte dessa dependência é tratada. O princípio de tratamento é esse. Ok. Como é que eu posso preencher esses sentimentos sem projetar para ninguém? Aqui vai aparecer a ideia do amor próprio. O que é amor próprio, André? De certa forma, é você buscar essas sensações sem projetá-las em outra pessoa. Ou seja, como é que eu me amo? Eu me amo quando eu consigo me sentir seguro comigo mesmo, quando eu consigo me sentir crescendo, né, através dos meus estudos, enfim, quando eu consigo me sentir importante sem precisar da validação de outra pessoa, e quando eu consigo sentir, né, dentro do meu coração que a minha vida é legal, que existem coisas novas para serem conhecidas. Sabe aquele tesão da novidade? Só que você busca essas sensações sem a presença de outra pessoa necessariamente.
Você busca se conhecer a ponto de nutrir esses sentimentos dentro de você sem a necessidade de uma relação. Isso já vai te dando uma percepção diferente do mundo, vai fazendo com que você desenvolva novas referências de vida, vai fazendo com que você feche alguns buracos emocionais, te permite iniciar um processo de construção de virtudes e também desenvolver essa ideia de amor próprio. O que é amor próprio? É um limite mínimo do que você é capaz de aceitar dentro de uma relação. Ou seja, quando você consegue nutrir dentro de você essas emoções, você não precisa de alguém para nutri-las por você. Se você não precisa de alguém para nutri-las por você, necessariamente você consegue olhar para aquela relação não como um objeto de uso, onde você possa se beneficiar, ou um objeto que você tenha medo de perder, porque sem aquilo você não vai sentir essas emoções. Não, você consegue olhar para aquela pessoa como uma fonte de amor, onde você pode realmente amar, onde você pode se dedicar, onde você pode se sacrificar, onde você pode, né, se tornar cada vez uma pessoa melhor fazendo pelo outro. E os seus motivadores mudam, ou seja, se antes, né, quando você tem uma dependência, você faz para que a pessoa devolva e você se sinta amado, se sinta amada, quando você preenche as suas necessidades, quando você faz, você não está fazendo para se sentir amado. Por quê? Porque você já aprendeu a se amar sozinho. Então você faz por outros motivos. Isso faz toda a diferença. Porque a exigência de reciprocidade que muitas pessoas cobram dentro de uma relação é muito perigosa. Sabe aquela pessoa que faz o negócio já esperando o outro em troca? Tá errado. Isso é uma dependência. Tá pegando? Então o que eu quero te ensinar hoje? Um mecanismo para que você possa preencher as suas necessidades. E começar a tratar essa dependência que existe dentro de você. Isso já vai te ajudar demais. Então como que a gente vai fazer isso? Preenchendo as nossas necessidades. Segurança, variedade, importância e crescimento. Como que eu faço isso? Presta atenção. Pega uma folha de papel aí. Ou abre o seu computador. Abre seu computador, pega uma folha, sei lá. Escreve aí, segurança. Tem uma pergunta para te fazer. O que é que quando você faz com que você se sinta seguro? Qual é o momento do seu dia em que você se sente seguro? E aqui vão começar os problemas. Porque muitas vezes quando a gente é dependente, nós não sabemos o que nos gera a sensação de segurança. Às vezes a gente nem sabe o que é se sentir seguro. E tudo que vem à nossa cabeça envolve alguém. Olha só. Ah, me sinto seguro quando eu sou abraçado. Me sinto seguro quando fazem cafuné na minha cabeça. Me sinto segura quando dizem que me amam. Olha como tudo é sobre o outro. Você percebe como às vezes as pessoas não se conhecem? Elas não se conhecem. Então a minha pergunta para você é a seguinte: o que é que você pode fazer ou testar para começar a se sentir seguro, segura? Posso te dar alguns exemplos meus da minha vida. Eu aprendi a lutar. Primeiro, eu fiz 4 anos boxe. No começo, eu me sentia muito desconfortável porque eu não dominava aquela técnica. Então, eu só apanhava. A partir do momento em que eu fui dominando, fui entendendo a sistemática, fui aprendendo a fechar a guarda, fui aprendendo a soltar jab direto, upper, fui aprendendo a esquivar, eu fui o quê? Dominando a técnica. E à medida em que eu fui dominando essa técnica, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir seguro executando aquilo. Então eu ia pro treino seguro, porque eu sabia que ninguém ia me bater pra caramba, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Olha o sentimento de segurança aqui. Dominei a técnica. Só que existem outras coisas. Sabe uma coisa que me deixa muito seguro? Tomar café em cafeteria. Então quando eu tô ali vivendo meu momento, muitas vezes depois do almoço, 15, 20 minutinhos, tomando meu café, pensando em nada, eu sinto uma segurança crescendo dentro de mim. Eu sinto aquele movimento interior. Louco, né? Então tudo isso me gera uma sensação muito específica. Então se eu quiser me sentir seguro, eu não preciso de um abraço. Eu não preciso de um beijo, eu não preciso de alguém me falando que me ama, que eu sou bom. Eu preciso ir lá e lutar. Eu preciso ir lá e tomar um café.
eu preciso ir lá e ler um livro. Tudo isso me gera segurança. E para você? O que é que te gera segurança? Eu preciso que você pense em 2 ações práticas. André, eu me sinto seguro quando eu vou caminhar no final do dia na rua. Fechou. André, eu me sinto seguro quando eu tô em casa tomando um chá antes de dormir, assistindo Netflix. Fechou. Isso precisa se tornar um hábito na sua vida. Todo dia? Não. Você pode fazer 3 vezes na semana. Só que você precisa encarar isso como um ritual. Porque esse é um processo que vai estabilizar suas emoções. Ou seja, você vai parar de projetar essa necessidade de segurança nos outros. Esse é o primeiro ponto. É assim que a gente começa a tratar uma dependência. Então, 2 ações a serem executadas 3 vezes por semana, no mínimo. Você pode executar todo dia se quiser. No mínimo 3 vezes na semana, para se sentir seguro. Consegue? E aproveita e coloca o horário que você vai executar. Porque nós temos uma tendência à procrastinação. De preferência, essas coisas que você está colocando aí na sua lista, você não deve já executar. Né? Então assim, eu já faço isso. Não, então escolhe outra coisa. Porque o condicionamento desse sentimento precisa estar relacionado a uma ação que quando você fizer, você está fazendo para se sentir seguro. Não para fazer, sei lá, não para perder peso, não para se sentir seguro. Eu quero fazer isso aqui porque eu quero sentir aquela sensação. Segundo, variedade. Inclusive, vamos colocar assim, essa ausência de variedade dentro de um relacionamento, dependendo da vida moral do indivíduo ou da moça, faz com que as pessoas traiam. O que é a novidade? Olha só, o nosso cérebro, ele busca o novo. A gente enjoa muito fácil de rotina. Se a sua vida moral não está fortalecida, e é muito comum que isso aconteça, porque a parte religiosa, a filosofia de vida e tal, nem sempre está regulado, né, na cabeça de cada um. A tendência é que a gente passe a ver a vida através de um olhar mais hedonista. Ou seja, é uma vida que você passa a viver sempre em busca do próximo prazer. E o prazer ele está muito relacionado à novidade. Então uma pessoa sem vida moral, com um déficit nessa estrutura, comumente, ela busca projetar essa necessidade de validação e tal em outras pessoas, através de uma traição. Então a pessoa às vezes trai só para que o outro gere nela uma sensação específica que envolve, nesse contexto, um vínculo sexual. É péssimo, mas é comum. Normal? Jamais, mas comum. É só um exemplo. Mas existem outras pessoas que buscam essa novidade no mesmo parceiro. Né? Sempre fazendo um monte de coisa por ele o tempo todo, em busca realmente dessa sensação de, putz, tô agradando. Sabe? Assim, é errado você fazer pelo outro? Não. A questão é que o que motiva a pessoa aqui a fazer pelo outro não é o outro. É o desejo dela de sentir aquela sensação de novidade. Tipo assim, olha, gerei a felicidade no outro, olha que bom que é ver ele feliz. Então você fica meio que nutrindo essa busca. Né? Essa variedade, ela também faz com que muitas pessoas, dentro de uma relação, acabem deturpando ela. Exemplo, swing. Sexo a 3. Essas coisas, pelo que eu vi no consultório, tem uma probabilidade muito grande de destruir um relacionamento. Casamentos antigos, casamentos de 15, 20 anos destruídos por causa de casa de swing. Porque começa com a casa de swing. Só que depois a pessoa já se sente livre o suficiente para ir lá e transar com outra pessoa sem o consentimento do marido. Não que consentir fosse fazer alguma diferença, né? Pô, mas você entende? Tipo, vai piorando. Então, a mesma coisa é o início do relacionamento. Então você fica muitas vezes buscando no outro uma sensação muito específica. Né? Você sente no outro ali, meu Deus do céu, é gostosinho aqui, é tudo novo aqui. Ai meu Deus, como é bom estar aqui. Tomara que eu consiga sentir isso todos os dias da minha vida. Olha só, não vai sentir. Relacionamento é difícil. Tem dias ruins.
Relacionamento tem rotina. Aquela conversa, a hora, o tempo todo no WhatsApp, no começo da relação, no médio prazo acaba. Porque você está mais com a pessoa. Então você, teoricamente, fala um pouco menos. Fala muito menos? Não, depende de cada casal. Mas não é igual na primeira semana. Tá pegando a ordem? Sensacional. Então o que eu preciso? Preciso que essa sua necessidade de novidade não esteja projetada e associada à figura do outro. Como que a gente faz isso? Papel, caneta. O que é que faz? O que te dá tesão? Por exemplo, André, eu adoro ir para restaurantes diferentes. Parece que eu me animo. Isso é variedade. Ir para um restaurante por semana. André, eu gosto muito, aqui eu tenho um hobby que eu curto demais, que é o CrossFit. Excelente forma de variar. Por quê? Porque você nunca sabe de verdade qual vai ser o treino de amanhã. Então não é previsível. É muito aquela, né? No CrossFit você vai fazer um treino um dia que vai ser diferente do treino do outro. E assim sucessivamente. André, eu gosto muito de andar por ruas diferentes e conhecer a minha cidade. Cara, incrível. De verdade. Então começa a trilhar caminhos todos os dias diferentes. Então o que eu preciso de você? Eu preciso que você coloque aí no papel 2 ações para construir essa variedade. 2 coisas que você vai fazer pelo menos uma vez por semana para sentir esse tesão do novo. Tesão do novo. Variedade. André, posso comprar, sei lá, uma pecinha de roupa por semana? Se você tem dinheiro. Hoje em dia tem a Shein, né? Para mulher principalmente. Enfim. Essas coisas. Você vai variando. André, adoro viajar. Excelente. Não tem como viajar uma vez por semana? Ok, faz lá 2 açõezinhas por semana, uma vez por semana. Coloca uma viagem uma vez por mês. Para algum lugar próximo. Passar um final de semana. Claro que isso varia dependendo da sua capacidade financeira, mas seria uma alternativa. Incrível, né? Porque tudo isso vai te fazendo ver a vida com outros olhos. E você vai construindo um referencial. Então você vai vendo que a vida pode ser boa sem aquela pessoa. Incrível. Terceiro ponto. Já falamos da segurança, já falamos da variedade. Agora a gente precisa falar da importância. Aqui é muito simples. O que é que você faz que te gera a sensação de importância? De realmente estar fazendo um negócio que nutra essa sensação. André, adora ajudar as pessoas. Excelente. A questão sobre a ajuda é a seguinte: você pode ajudar quem você quiser, mas precisa ajudar do jeito certo. E o jeito certo, geralmente, depende de uma ordenação na sua vida anterior à ajuda. Vou te dar um exemplo. Cumpriu as coisas que você falou que ia fazer no trabalho? Cumpri. Então, beleza, então ajuda o outro. Agora, é diferente de você estar com uma demanda do trabalho que precisa ser entregue para o seu chefe, muitas vezes, que é quem te paga. Você troca aquilo para fazer função de outra pessoa, em outro contexto. Olha que merda. Louco, né? Esse é um ponto. Então, qual é o seu motivo? Vamos colocar assim. Ajudar os outros? Excelente. Como é mais que você se sente importante? Me sinto importante quando eu, 8 horas da noite, vou lá para o meu sofá, desligo tudo e fico assistindo Netflix até as 10, 11 horas, uma vez por semana. Fechou, vai lá e faz. Me sinto importante quando eu como, sei lá, um bombonzinho por semana. Eu tô de dieta, mas um bombom por semana também. Eu prefiro comer. Fechou, a vida é sua. Entendeu? A dieta é sua, você faz o que você quiser. Mas essa sensação de, puta, eu sou importante, ela precisa existir. De uma forma equilibrada. O que as pessoas fazem? Elas tentam merecer antes de ser. Tipo assim, a pessoa vai pra academia todo dia, termina a academia. Hoje eu treinei bem, vou comer o que eu quiser. Como assim? Você tá de dieta, não tá fazendo treinando? Todo dia vai comer, sei lá, um hambúrguer? Não faz sentido, entende? A mesma coisa é com relação a outros aspectos da vida. Então, sugestão.
Eu preciso que você coloque no papel 2 ações que fazem com que você se sinta importante. E que você execute elas uma vez por semana. Olha, na terça eu vou fazer tal coisa, na quinta eu vou fazer tal coisa, fechou. Na terça eu vou fazer tal coisa, na sexta eu vou fazer tal coisa, fechou. André, quer saber? Sempre senti vontade de, sei lá, aprender a atirar. Excelente, tem isso como hobby. Uma vez por semana ali para você se sentir importante. Uma vez por mês para você se sentir importante. Enfim, a sistemática é, uma vez por semana, colocar algo que faça com que você se sinta importante. Nesse contexto são 2 vezes, né? O tiro é um exemplo, mas eu entendo que dependendo da condição financeira, fica um pouco inviável. Mas hobbies são excelentes aqui para nos desconectar de coisas que muitas vezes não são tão benéficas assim pra gente. Né? O dia a dia mesmo, pesado, denso, difícil. Tenha hobbies. Hobbies ajudam nesse sentimento de importância. Uma vez por semana, 2 atividades. Tudo precisa ter dia e hora para ser cumprido. Então, lá na segurança, dia e hora. Na variedade, dia e hora. Na importância, dia e hora. E no crescimento. Olha só, muitas vezes quando a gente entra numa relação, né, naquela montoeira, né, de hormônios que se processam dentro da gente, putz, vem uma sensação de que você está crescendo ao lado daquela pessoa. Só que se essa pessoa sair da sua vida, ferrou, porque você entra numa bad. E todo aquele crescimento parece que foi tirado de você. Então, olha só, você precisa crescer. E crescer aqui pressupõe subir o seu nível intelectual. Então, o que você vai fazer aqui, a nível intelectual? Começar a ler. 5 páginas por dia. Lê o quê? Literatura clássica. Compra lá, Morte de Ivan Illich. Começa por ele. Tolstói. Vai ler livros do tipo clássico mesmo. Ensaio sobre a cegueira, Dom Casmurro, Quincas Borba. Vai se desafiar a crescer. Vai fazer um curso de inglês. Vai elevar o seu nível intelectual. Vai fazer mentoria, vai fazer curso de desenvolvimento pessoal. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Essa necessidade, quando é sanada internamente, faz com que até mesmo as pessoas pelas quais você se interesse mudem. Porque agora a sua intelectualidade ela aumentou. Então, pô, você fica mais inteligente, você fica um pouco mais seletivo. E a probabilidade de você encontrar alguém legal é maior. Por quê? Porque você, de certa forma, estabeleceu uma hierarquia. Você sabe o que é bom. Por quê? Porque você conhece o bom. Você teve referência de estudo. Você teve referência de ensino. Você teve referência. Referência. Tá entendendo? Tudo é sobre referência. E qual a melhor referência que você pode ter para se desenvolver? Para se tornar melhor? Para curar de vez essa dependência emocional? Para se tornar 1% melhor todo dia? Para construir a vida que você deseja? A melhor referência que você pode ter é o treinamento do Deixe de Ser. Aqui embaixo eu vou deixar um link desse treinamento, o meu treinamento completo, para você resolver dependência emocional, superar antigo relacionamento, construir um futuro bacana, inclusive no amor. Além de muitas outras coisas que envolvem aprender a fazer dinheiro com a internet, questão de saúde e produtividade, parar de procrastinar, tratar vícios. Eu quero te ensinar tudo isso. Eu quero te ensinar tudo isso lá dentro. Aqui você começa a mudar a sua vida, aprendendo as bases necessárias para curar a sua dependência emocional. Mas tem muito mais coisa. Isso aqui é 1%. O 1% de hoje. Mas tem mais de 300 aulas lá. Para que o seu futuro possa ser desenhado do jeito que você quer. Então clica aqui embaixo e eu te vejo lá. Até breve.